E de repente você se vê numa situação em que você é uma figueira no meio de um vinhedo. E você tem algumas alternativas. Segundo, a primeira alternativa, você pode entender que você é uma árvore diferente, você começar a produzir o que você foi criado para produzir. Só que se você assume essa primeira alternativa, se você pega essa primeira alternativa, você vai ter algumas implicações. Por quê? Primeiro, quem chegar no seu entorno pode ter duas reações. A primeira é admirar e dizer: uau, ela produz algo que ninguém mais produz. Mas aquelas uvas, aquelas vinhas na sua volta, aqueles pés de uva, eles poderiam olhar para você e começar a dizer assim: olha, está querendo aparecer. Todo mundo aqui está produzindo a mesma coisa e você está produzindo figo. Todo mundo aqui produz uva, você está produzindo figo. Olha, está querendo se exibir. Olha, você está querendo chamar a atenção. Está todo mundo produzindo a mesma coisinha, está todo mundo fazendo o mesmo jeito, está todo mundo gerando na mesma data, e você está sendo diferente no meio da gente. Então, quando você decide produzir figos no meio de um vinhedo, quando você decide fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, em um ambiente que todo mundo está produzindo outra coisa, ainda que a expectativa de quem te plantou ali era exatamente essa, mas você vai ter que lidar com as consequências humanas. Você vai ter que lidar com as consequências do pensamento do vinhedo, que jamais vai olhar para você com um olhar positivo. Jamais vai olhar para você com um olhar de admiração, mas vai olhar para você com um olhar de crítica. E a segunda alternativa, que é a que essa figueira parece ter escolhido, que era justamente dizer: olha, na dúvida, eu não vou produzir nada. Ela se vê forçada a tentar produzir uva igual aos outros. E como ela não vai conseguir produzir uva, ela não consegue produzir nem uva e nem figos. E por ela ficar tentando produzir algo que ela não foi criada para produzir, mas apenas porque outros estão produzindo, ela agora começa a ser ameaçada de ser cortada. O dono da vinha chega e diz: olha, eu vou cortar, eu vou arrancar, porque faz 3 anos que ela não produz nada. Talvez esse fosse exatamente o tempo que aquele vinhedo foi plantado. Talvez esse fosse exatamente o tempo, porque ele fala de 3 anos, é sinal de que antes disso ela produzia. Ela vinha produzindo bem, mas de repente plantaram um vinhedo no entorno dela e todo mundo começa a produzir uva e ela para. Porque se eu produzo, eu tenho que lidar com consequências, então é melhor não produzir nada. E as pessoas descansarem na minha sombra, simplesmente sentarem na minha sombra e desfrutar dela, do que eu produzir algo diferente e ser criticado por isso. É mais fácil parar de produzir do que produzir algo diferente. Porque quando você produz algo diferente, você tem que enfrentar consequência com os homens. Mas quando você não produz, você enfrenta uma consequência com Deus. Queridos, entenda isso, isso é muito sério. Se você produz algo diferente, você vai enfrentar os homens. Se você não produzir nada, você vai enfrentar a Deus. Então é uma escolha que você precisa fazer já nesse primeiro momento. Se de repente você se vê num ambiente que Deus está te levantando como figueira, e o Senhor te criou para ser figueira, mas Ele te colocou no meio de um vinhedo, e as suas alternativas é produzir ou não produzir, mas se eu produzir, todo mundo me critica, então eu vou parar de produzir. Mas quando você para de produzir, o Senhor te ameaça a cortar, porque Ele te chamou para que você fosse e desse fruto. João 15, versículo 7, versículo 15, eu te chamei para que você fosse e desse fruto, e o teu fruto permanecesse. Então, se eu parar de produzir, eu não sirvo. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Já ouviu esse ditado? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Então aquela figueira, ela toma uma decisão, ela diz assim: eu vou parar de produzir. Só que, queridos, descobrir a própria identidade. E aí você precisa ter um cuidado. Pastor, então eu decidi não ser como essa figueira, eu vou produzir. Só que aí agora você precisa cuidar do seu coração. Porque quando você é o único produzindo algo que os outros não conseguem produzir, porque não foram chamados para aquilo, você precisa cuidar para que a soberba não tome conta de você. Você precisa cuidar para que você não comece a se achar melhor do que os outros. Porque o fruto do outro não está errado, simplesmente ele foi chamado para aquilo. E se cada um está produzindo exatamente o que foi chamado para fazer, então ambos estão corretos diante de Deus. As alternativas que se apresentam para essa figueira: primeiro, cortar. O cuidador da vinha diz: não, peraí, não corta não, eu posso cuidar. A segunda alternativa é: deixa ela aí, mas eu vou encher ela de esterco.
Eu vou colocar esterco nesse ano. E o que é esterco? Esterco é fezes de boi. Isso aqui no campo profético fala de ser revestido de humildade. Está dizendo ela vai produzir, mas eu vou revestir ela de humildade. Para que quando ela começar a produzir, ela não se ache melhor do que o vinhedo. Para que quando ela comece a produzir, ela não se ache melhor do que o vinhedo, ela não se ache melhor do que os outros, porque o fruto dela é diferente. Então, entre a alternativa de não produzir e enfrentar Deus, ou produzir e enfrentar os homens, você precisa escolher enfrentar os homens e não a Deus. Mas pastor, enfrentar os homens não, aí ele vem e coloca esterco nas suas raízes, ele te reveste de humildade, para que você entenda que você produz diferente, porque você foi chamado para isso. Mas isso não faz de você melhor do que os outros. No momento que alguém quiser vinho, ele não vai procurar na figueira, ele vai procurar no vinhedo. Então cada um precisa estar na sua posição. Eu quero caminhar para esse final falando que você produza aquilo que Deus criou você para produzir. Produza aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para dar figos, gere figos. Se Deus te chamou para dar vinha, para dar uva, dê uva. Se Deus te chamou para dar azeitonas, dê azeitonas. Você precisa produzir o que você foi criado para produzir. Você não pode produzir algo que você não foi criado para fazer. Porque se você permanecer tentando dar uva, sendo que você é uma figueira, você entra numa crise de identidade, que você nem dá uva e também não dá vinho, porque você está ocupado demais tentando produzir algo que não é a tua chamada. Então, meu irmão, você pode estar no meio do vinhedo, se você é figueira, dê figos. Você pode estar de junto da figueira, se você é um pé de uva, dê uvas. Sabe, você pode estar no meio de uma plantação de outra coisa, mas dê aquilo que o Senhor te criou para produzir.